crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosane e a gente está aqui para mais uma aula Leia Mais. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, que são as nossas preferências. Saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente prefere, né? É uma forma de ler o mundo também. Só quando eu me conheço, eu consigo conhecer e defender as minhas ideias, o que eu gosto, o que eu quero e o que eu não quero, né? Uma forma de saber das nossas preferências e da preferência dos nossos amigos é através de uma entrevista. Vocês sabem o que é uma entrevista? Na entrevista existe uma pessoa que pergunta e outra que responde. Então tem o entrevistador e o entrevistado. Né? Dessa forma, a gente consegue conhecer mais sobre alguns assuntos, sobre algumas pessoas e sobre alguns acontecimentos. Eu vou mostrar para vocês aí um vídeo sobre uma entrevista que aconteceu em Curitiba, na nossa cidade, de um tratador de animais que trabalhava no zoológico de Curitiba e ele estava se aposentando. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele já tinha trabalhado todo o tempo necessário e agora ele estava deixando o zoológico. Assistam aí. Já pensou conhecer babuíno, girafa, hipopótamo, leão e jacaré? E ser um agente fundamental para o bom cuidado desses animais? José Cícero Gonçalves é uma dessas pessoas com ótimas histórias para contar. Quando entrei no zoológico aqui, entrei de serviços gerais, aí passei a tratador. Então o que eu faço aqui? Eu chego de manhã, eu sou responsável, ver como está o animal, ver a comida do animal, se ele comeu ou não comeu, entendeu? Limpar o recinto, limpar o coxo, colocar água e tratar dele. Por 28 anos, ele foi tratador de todo tipo de animal no Zoo de Curitiba. Além de alimentar os bichos, sua responsabilidade era manter os ambientes limpos para garantir o bem-estar dos hóspedes. Isso inclui ver se os moradores do espaço estão com comportamento normal. Quando eu comecei aqui, tinha medo, que daí nos cursos, daí com cobra, com todos os animais, você vai pegando conhecimento dos animais, vai vendo como é, então passa daí, né, a ter confiança dos animais também, aí acaba o medo. Mas hoje é um trabalho normal para mim. José Cícero se aposentou em fevereiro de 2022, como chefe da divisão dos tratadores do local. E esse vídeo é uma homenagem da Prefis ao homem que foi amigo fiel de todas as espécies que haviam no zoo. Esses 28 anos de trabalho aqui no zoo vai me deixar muita saudade, sabe? Muita saudade, muita coisa mudou aqui, muitos amigos se foi, sabe? Então, nossa, dá só lembrança, não é fácil não. E aí, gostaram da entrevista? Eu achei bem legal. Sabe que eu nem sabia que existia essa profissão assim desse jeito? Não imaginava que fosse tão complexa. E agora eu tive uma ideia aqui. Eu vou chamar a professora e a gente vai brincar de entrevistar. Trouxe aqui até algumas coisas pra gente fingir que é um microfone. E a gente vai fingir que tá entrevistando. O que vocês acham? Vem a profe. Oi, crianças, tudo bem? Então, olha só, a gente vai brincar de entrevista. Sabe uma entrevista? O que a gente faz na entrevista? Eu sei que uma pessoa faz perguntas e a outra responde. Sim. Então, essa entrevista de hoje vai ser sobre as suas preferências. Ah, que legal. Tá? Então, a gente vai fazer de conta que a gente tá num programa de TV. Tá bom. Tá bom? E aí, a gente vai brincar de entrevista. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Você é a repórter. Tá bom. Quer ser a repórter? Não, pode ser. Quer que eu seja? Eu respondo. Então tá. Deixa eu ver como é que a gente pode conversar. Como que a gente começa uma entrevista? Pode perguntar o meu... Não, meu nome você já sabe. Acho que eu vou te apresentar pro público. Isso, né? pode ser. Acho que pode ser. Porque as pessoas que estão lá assistindo o programa pode ser que não conheçam você, né? As crianças já conhecem, mas... Então lá. Boa tarde, estou aqui hoje com a professora Sônia e nós vamos fazer uma entrevista para saber quais são as coisas que ela mais gosta, quais são as preferências dela. Boa tarde, professora Sônia. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Então, a nossa entrevista hoje é para mostrar para o telespectador, quem está nos assistindo, quais são as suas preferências, tá? Legal, tudo bem. Qual é o seu nome completo? Sônia Nagano. Quantos anos você tem? Tem que falar? Se não quiser, não precisa. Um pouquinho mais de 40. Tá. Qual é a sua profissão? Eu sou professora. Você gosta de trabalhar com isso? Muito. Me diga uma coisa, qual é a sua comida favorita? Macarronada. E sua brincadeira favorita? Jogar bola. E a sua bebida favorita? Água. Fruta favorita? Laranja. Qual é a sua cor favorita? Preto. Ai, não sei mais o que perguntar. Deixa eu pensar. Eu tenho um animal preferido. Ah, boa! Qual é o seu animal favorito? Favorito é o cachorro. Ai, também adoro Tenho cachorro. 3 cachorros. 2 filhotes e uma idosinha. Ai, qual é o nome deles? A idosinha que tem 16 anos chama Pandy. E as filhotes, uma delas chama Claire e a outra chama Moti. Oh, que amor. Então agora, professora Sônia, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Que tipo de mensagem? Pode escolher. Posso escolher? Pode ser de um desejo, né? Pode ser um desejo. Pode segurar o microfone. Então eu desejo que todos que estão assistindo estejam sempre saudáveis e felizes. Muito bem. Então a gente fica por aqui hoje no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado e pensem nas preferências de vocês. É isso mesmo, obrigada. Obrigada, professora Sônia. Gostaram, crianças? Vocês podem fazer essa brincadeira com as pessoas que estão na casa de vocês, com as outras crianças da escola. Isso, com os amiguinhos, né? Pode fazer com a professora de vocês. Do que será que a professora gosta? Né? O que será que a professora gosta de comer? E será que vocês sabem a preferência das pessoas que moram com você? Às vezes a gente não sabe. Então é uma forma de entrevistar e conhecer, né? É uma forma de nos conhecer e de conhecer as Isso outras mesmo. pessoas. É verdade. Agora eu vou propor uma coisa. A gente vai fazer um quadro. Um quadro é uma outra forma de texto. Sabia que dá para ler um quadro? A entrevista é uma forma também de leitura, né? É uma forma de leitura. De conhecer o outro. E o quadro Eu vou fazer também. um quadro. Nesse quadro eu vou colocar assim as suas preferências e vou colocar as minhas preferências. Ah, que legal. Tá? Pra gente comparar. Que assim eu te conheço e você me conhece. Legal. Pode ser? Pode. Então eu vou arrumar aqui e a gente já volta, tá bom, crianças? Então olha só, a gente já trouxe aqui a nossa tabela. Então a tabela, como eu falei pra vocês, é um tipo de texto. É possível a gente ler a tabela. Nessa tabela que a gente preparou aqui, a gente tem o título da tabela, que vai ser entrevista. Por que vai ser entrevista? Porque nela eu vou anotar os dados que a gente... Das perguntas que a gente teve na entrevista, tá? Então lá, o que eu escolhi? Quais são as informações da entrevista que eu vou querer ter nessa tabela? O nome, a idade, a comida favorita, a brincadeira favorita e a cor favorita. A gente perguntou outras coisas, né? Sim. Mas eu escolhi esses dados. Legal. Tá? Então, primeiro a gente vai anotar aqui o nome. O meu nome... Ó. Sônia. Então, essa coluna aqui, onde está o meu nome, vão ser as minhas informações, as minhas preferências, tá? Nessa coluna do lado, vai ser da professora Sônia,
Ó como é que escreve. Não tem acento, né? Não. Então, ó, Rosane e Sônia. Olha lá com que letra que começa meu nome. Com R. Da professora Sônia Com S. com S, tá? Agora a gente vai colocar a idade. Então, nessa coluna, lembra que são as minhas informações. Eu tenho 45 anos. A professora tem quantos? 42. 42. Então, quem que é mais velha? Euzinha. Porque eu tenho 45 e ela tem 42. O número 45 é maior do que o número 42, certo? Sim. A minha comida favorita é arroz e feijão. Ai, Então eu vou colocar arroz. Ó, como é que escreve a palavra arroz? E feijão. Na verdade, são duas comidas juntas, né? É o que eu gosto mais de comer, arroz e feijão. So, qual que era a sua comida favorita? Macarronada. Macarronada. A gente vai ter que ir para outra linha, ó. Macarronada. Certo? A minha brincadeira favorita é esconde-esconde. Que legal. E as crianças em casa, qual será a brincadeira favorita deles? Então, uma forma de saber quais são as brincadeiras favoritas da turma de vocês é brincando de entrevista, verdade. né? Organizando também não Pode organizar assim. A tabela pode ter outros nomes. Poderia ter outros entrevistados, né? É verdade. A sua brincadeira favorita qual era a sua? Jogar bola. Jogar bola. Bola. A minha cor favorita é vermelho. A sua cor favorita? É preta, mas eu posso mudar? Pode. Porque eu tenho várias cores favoritas. Pode mudar. Amarelo. Amarelo. Legal. Então, olha lá. Vamos ver se a gente consegue ler esse texto? Vou mostrar para vocês como. Em uma entrevista onde estavam a professora Rosane e a professora Sônia, que têm idades. A professora Rosane, 45, e a professora Sônia, 42, nós descobrimos que a comida favorita da professora Rosane é arroz e feijão. E a da professora Sônia é macarronada. Também descobrimos que a brincadeira favorita da professora Rosane é esconde-esconde. E a da professora Sônia é jogar bola. jogar bola. Outra coisa que nós descobrimos é que a professora Rosane prefere a cor vermelha. E a professora Sônia prefere o amarelo. Certo? Legal, né? Então agora vocês já sabem que eu sou a professora Rosane, tenho 45 anos, gosto de comer arroz e feijão, de brincar de esconde-esconde e adoro a cor vermelha. A professora Sônia tem 42 anos, gosta de comer macarronada, jogar bola e gosta da cor amarela e da preta. É. Certo? Viram como é possível fazer a leitura? Através da entrevista e desta tabela que nós montamos, você já conhece um pouquinho mais da gente.
Bem Né, bacana, Sô? né? Não precisa ser um texto assim de muitas frases, né? Não, Ele é bem não. simplificado com as ideias principais, né? Sim. Gostaram? Eu gostei. Sabe que, olhando assim as cores que a gente escolheu, eu me lembrei de uma história. Sério? Uhum. Qual é? É uma história bem legal, que tem a minha cor favorita e a sua e mais uma. Isso me lembram as cores primárias? Sim, são as Olha, cores que legal. primárias. Vocês sabem o que são as cores primárias, crianças? As cores primárias são aquelas cores que elas são naturais, elas não são misturas de outras cores. Então, o vermelho, o amarelo e o azul são cores que não precisam de mistura. Misturando essas cores, a gente tem várias outras. Que legal! Vocês sabiam disso, crianças? É bem legal. Eu vou ler a história e depois a gente pode brincar com as cores. O que você acha? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Eu lembrei desse livro porque, olha só, ele tem exatamente as cores preferidas minha, da professora Sônia, e a terceira cor que eu falei para vocês, que é o azul, que é a outra cor primária. O nome da história é As Três Partes. O texto e as ilustrações são de Edson Luiz Kosminski. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Olha aqui. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As 3 partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as 3 partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras 3 partes. E assim, as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As 3 partes ficaram com vontade de serem regadas também e formaram uma planta e um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficaram crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Que bicho será que é? Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Olha aqui, olha o focinho. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra.
E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia. E para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma a seu jeito. Olha elas dançando. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó. E assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente. Algo que a vovó, volta e meia, falava. Uma casa, uma cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber a visita dos seus netos, onde elas poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. Gostaram da história? Eu adoro essa história. Ela é bem antiga, mas eu adoro. Então, eu vou chamar agora a professora Sônia novamente e a professora Eliana, que não tinha aparecido aqui ainda hoje. Venham. Olá. Oi, tudo bom? Olá, crianças. Tudo bem? Então, olha só, profs. Eu contei para as crianças a história das 3 partes. Ai, eu adoro adoro essa esse livro, história, né? é legal, né? Gosto. E aí, a minha ideia é a gente usar, eu recortei aqui, ó, Olha. as 3 partes, tá? E a ideia é a gente montar, tentar montar, é um desafio, tentar montar o que estava no livro lá. Tem o livro ali, se vocês precisarem copiar. Tá. Se vocês quiserem montar coisas diferentes, daí a gente pode. Ok. Antes, deixa eu dizer para as crianças. Lembra que a gente falou das cores primárias? Então, as cores primárias, vermelho, o amarelo e o azul, tá? Mas, quando a gente mistura o amarelo com o azul, a gente tem o verde. Isso vocês podem tentar fazer aí na casa de vocês com lápis de cor. Pinta primeiro o amarelo ou primeiro o azul e passa um por cima do outro. Vocês vão ver que vai ficar verde. Legal. Quando a gente mistura o amarelo com o vermelho, a gente vai ter o laranja. Que legal. Então, misturando essas 2 cores, a gente tem essa. Misturando essas 2 cores, a gente tem essa. E quando a gente mistura me perdi agora, O vermelho com azul. o vermelho com o azul, a gente tem o roxo. Então, o que isso quer dizer? Que as cores primárias são vermelho, azul e o amarelo. E as cores secundárias, que são as cores que são formadas quando a gente mistura essas cores, são o verde, o laranja e o roxo. A partir dessas 3 cores, a gente consegue fazer tudo Sim. isso? Olha que legal, gente. Conseguimos. Que legal. Gostaram? Vamos lá então para o Vamos nosso lá. desafio? Vamos. Então, pego 3 partes. Ok. Tá? Vocês podem escolher. Então, lembra lá que elas começaram sendo uma casa, lembra? Então, Lembrei da gangorra. lembra da gangorra? Eu lembrei da casa, ó. Então, Casa? a primeira que elas formaram foi a casa, lembra? Foi. Então, juntando as 3 partes, a gente consegue fazer a casa. Legal, né? Legal.
Nossa, é bom isso aqui, né? Eu não lembro qual era a segunda, vamos ver. Mas parece um vasinho também. Ah, é. Aí Casa aqui, ó. as três partes se separaram Aqui, ó, a casinha aqui, ó, a parte de cima e a casa. e viraram, depois elas viraram um pássaro. Pássaro. Vamos ver se a gente consegue fazer o pássaro. Sim. Conseguiu já? Já. Ah, Pássaro. como que é assim? Aqui, ó. Assim. Sim. Isso. E assim, ó. Aqui, ó. Legal, né? Aham, também fiz um pássaro também. Depois elas viraram um barco. Um barco é assim pra cima, né? Acho que é assim. É, aqui, ó. E assim. Ai, Su, você é muito rápida. aham. A gente tá pensando que lado que vai colocar. Ela já fez. Ó, meu barco. Barco. Depois elas viraram um peixe. Peixe. Deixa eu dar uma Peixe. olhada. Ai, não sei se eu dou conta do peixe. Aqui é o É contrário isso. o contrário do barco. É o contrário do barco. Sim? É só fazer o contrário do barco. Sim. Isso? Isso. Exatamente, é o contrário do barco. Só você mudou. Uhum. E agora, um peixe, um pássaro. De O pássaro novo, que a gente o fez, pássaro que a gente fez só com peixe dentro. Isso. Que são com 3 partes menores. né? São 3 partes menores. A gente não tem as 3 Não menores. tem, né? Então a gente ia colocar aqui e aqui, né? Pássaro a gente já fez. Ah, o vasinho. O vasinho acho legal. Vasinho. As pontinhas Esse vasinho. aqui. Assim, assim. Esse aqui é a ponta do outro lado. Essa ponta. Ó, esse é o vaso. Deixa eu ver esse aqui. Vocês podem brincar das 3 partes aí na casa de vocês também. Para fazer as 3 partes, a gente usou uma forma geométrica trapézio e 2 triângulos. Tá vendo? Eu gostei de fazer o vaso. Legal, né? Ah, eu gostei de fazer isso. E a raposa? Vamos fazer a raposa. Pousa. Não, Esse faz a a casa no meio. E esses aqui. Pra mim parece um caranguejo. É mesmo. Um caranguejo. Eu não consegui fazer. Né? Ao contrário. A ponte. A ponte. Assim a ponte. A ponte tem que ser retinha em cima para as pessoas andarem, né? O escorregador. Escorregador. Vamos lá. Um escorregador. Acho que agora não. É. Nossa, mas eu tô muito ruim nisso. É A assim. ponta desse lado, a ponta desse lado. Não é assim. Ó. Sou como que E ó, faz? as duas pontas aqui. Ah, ó, é o tira, contrário. Ao contrário. As duas pontinhas lá. E esse aqui. Escorregador. Isso. E uma gangorra. Gangorra. A gangorra que você gostou, né? Ó lá. Escorregador e a gangorra. Deixa eu ver. Deixa eu fazer a gangorra também. Gangorra. Então, qual que é a sugestão que eu dou pra vocês aí? Aqui não vai dar tempo pra gente fazer, mas eu gostaria que vocês pegassem uma folha de papel, um lápis e tentassem registrar quais foram as formas que quais foram os desenhos que nós formamos com essas 3 formas. Pode Ou que ser? eles façam e consigam, né? Aí eles podem Isso. registrar a deles. Ou se vocês pensarem em outras formas, outros desenhos, vocês podem fazer o desenho, colar de repente numa folha e escrever o nome do que vocês fizeram. Pode ser? Bacana. Gostaram, prof? Ai, não amei. Então Nossa, é você isso, quer fazer crianças. Se vocês também quiserem brincar com as cores, fiquem à vontade. Ok. Até a Até a próxima aula. Até. Tchau. Tchau.